Deus e que Jesus nos abençoe, nos conduza pelos pensamentos, que nós possamos gravar dentro de nós aquilo que nos foi proposto. Aquele era um casal já de meia idade, ambos de etnia japonesa do extremo oriente, e eles, então, conversando, o marido disse para a sua esposa: amor, eu estou pretendendo ir ao Japão trabalhar. Eu tenho etnia japonesa e lá podemos refazer a nossa vida financeiramente. E a esposa de prontidão disse: mas nós vivemos o suficiente. E ele então disse: mas não é o suficiente que nós merecemos. Eu vou, fico lá por 2 anos e volto para a nossa casa, para o nosso lar. E em conversa chegaram num acordo, então ele foi para o Japão. E todos os meses ele escrevia para sua esposa, relatando a saudade que estava sentindo. E todos os meses ele enviava uma quantia financeira para ela do Japão para o Brasil. E isso levou um bom tempo, até chegar um determinado tempo que as cartas já não chegavam todos os meses. Nem aquela quantia que ele enviava também não era a mesma. Era um valor bem abaixo. E esse tempo foi indo e o tempo foi passando e cada vez as cartas iam ficando espaçosas. Até que chegou um dia, não mais recebeu carta, não mais recebeu a quantia financeira. E isso durou um bom tempo. E aquela esposa, então, entrou em contato com a empresa que ele trabalhava, e a empresa respondeu que não iria falar nada para ela, mas sabia quem podia responder às necessidades dela. E ela então ligou numa casa. Uma mulher atendeu e ela disse: eu sou fulana de tal. Eu queria saber de fulano de tal. Falou: olha, ele morreu. Mas como assim? Ninguém me comunicou. Mas quem é a senhora? Eu sou a esposa dele. Mas e você? Quem é? Eu também sou a esposa dele. Mas ele é casado comigo. Mas ele também é casado comigo. E nós temos uma filha linda, linda. O nome dela também é lindo. Mas como? E ela então narrou que o marido dela ficou doente e aos poucos foi indo e não teve recuperação. E ele veio a desencarnar. E eu faço uma pergunta para vocês, igual eu fiz para mim. Qual seria a reação de vocês? Qual seria a reação de vocês? Ela então desligou o telefone, mas continuou mantendo contato com aquela mulher, que para ela era amante. Mas chegou um determinado tempo, falando sempre com esta mulher, e essa mulher narrava a situação difícil que ela estava vivendo no Japão. Porque a economia de lá não estava bem, ela não estava bem, chegando a passar fome. Então esta mulher começou a economizar daquilo que ela não tinha, e a mulher daqui do Brasil começou a economizar o que ela também não tinha. Juntaram um dinheiro e disse: vem morar comigo. Eu vou cuidar de você e da sua filha. E no dia marcado, no tempo marcado,
Ela foi buscar a mulher no aeroporto, trocaram um belo abraço, cheio de energia do bem, e pôde conhecer a filha do seu esposo. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Eu fiz essa pergunta para mim. Eu perdoaria? E vocês perdoariam? Quando Jesus nos fala perdoar, é o inimigo mesmo. Mas até esse um. Mas até esse um. Jesus, no madeiro da cruz, olhou para todos, olhou para o céu e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Com pregos cravados em suas mãos, em seus pés, uma coroa de espinho na cabeça, pediu água, molharam uma esponja com vinagre e passou nos seus lábios. Mas o vinagre daquela época não é o mesmo de hoje que nós compramos no mercado. O de hoje é doce perto daquele lá. E Jesus, com os lábios cortados, foram ali passado vinagre. É isto que Jesus quer passar para nós. Ah, mas isso foi com Jesus. Mas Jesus ensinou a nós. Se eu ignorar isso, Jesus morreu em vão para nós. É simples assim. Ah, eu ainda não consigo. É claro que ainda nós não conseguimos. Por isso que nós estamos aqui, na Terra, buscando essa perfeição moral, essa perfeição espiritual para chegar a este nível. Mas como que nós aprendemos? Só por livros? Por isso a permissão de Deus, quando nós passamos por certas situações, justamente para superar a nós mesmos. Porque quando nós oramos e pedimos a Deus paciência, Ele nos dá aprovação, para que nós possamos passar por aquilo e vencer. Reconcilia-te com teu adversário. Esse é o tema da palestra desta noite. E isto está lá em Mateus 5, de 25 a 26, que ele diz assim: reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Vamos trazer para a nossa realidade, que é isso que Jesus quis dizer? Reconcilia-te enquanto estamos a caminho, enquanto estamos encarnados. E muitas vezes o meu inimigo de outrora é um filho, é uma esposa, é o meu vizinho, aquele amigo de trabalho para qual eu olho para ele e falo: essa pessoa nunca fez nada para mim, mas eu não vou com a fuça dele. Mas Deus permitiu que colocasse ali para superar essas situações. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, enquanto estamos encarnados junto deles. E continua: para que não suceda que ele entregue ao juiz. O juiz é a nossa consciência. Quando nós desencarnarmos e chegar no mundo espiritual e fazer uma reflexão, eu vou falar o que eu fiz da minha existência, o que eu fiz da minha vida. Então, devemos já, agora, começar a buscar reconciliar com este adversário, para quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós não termos esse juiz nos acusando e nos condenando, que é a nossa consciência. E que o juiz te entregue ao ministro e seja mandado para a cadeia. O que é esta cadeia? Cadeia é quando você está preso. Cadeia é quando você está com alguém que outrora fora seu inimigo, que outrora fora seu adversário. Em verdade te digo que não sairás de lá
enquanto não pagares o último ceitil. Ceitil é uma moeda portuguesa que começou em 1385 e se findou em 1433. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Não adianta. Não tem acordo. Porque quando nós fazemos alguma coisa terrena, eu chego na frente do juiz e ele fala, vamos trocar uma pena por 10 cesta básica, por você vai trabalhar em alguma instituição. Na nossa consciência, não. Para Deus, não. É trabalho. É trabalho. Trabalho no bem e no amor. Trabalho no bem e no amor. Quando nós temos um peso na consciência que desencarnamos, que nós chegamos no mundo espiritual, nós queremos trabalhar. Que nós redobramos a nossa consciência e queremos trabalhar. E trabalho nós temos. Né? O irmão de Chico um dia perguntou para ele, né, o que eu vou fazer no mundo espiritual quando eu desencarnar? Ele falou, o que você faz aqui? Aqui eu mexo com celas. Então você mexe com o público, isso. Então lá também você vai mexer com gente, vai mexer com o público. Então, essa passagem narrada por Mateus nos descreve muito bem sobre a nossa existência, sobre quem encontraremos do lado de lá. É lógico que quando chegarmos do lado de lá, tem sempre um amor do passado nos esperando. Porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Nenhum de nós é um filho abandonado. É um filho jogado. Então aqui o adversário nós podemos entender como opositor, como um inimigo, né? O ofensor, no momento, quase sempre foi antes o ofendido, ou assim se sentiu. Também não somos ofendidos por um acaso. Sempre tem um porquê. Sempre tem um porquê. E nós vemos muito isso. Kardec, ele inicia afirmando que há 2 efeitos de prática do perdão. E na prática do bem em geral é uma moral e a outra material. O primeiro são os efeitos morais, para quem dá e para quem recebe o perdão. Sentimento e emoções agradáveis e mais nobres. Ambos, ofensor e ofendido, se sentem mais aliviados, mais felizes. O exemplo é dessa mulher. Na pindaíba, sem dinheiro, sem receber dinheiro do esposo, vai procurar saber do esposo, o esposo está morto. Vai buscar mais a fundo, descobre que ele tinha outra família e que ele tinha um filho com a outra. E assim mesmo ela acolhe dentro do seu lar. Vocês estão conseguindo captar a mensagem do que é o perdão? O que é a reconciliação? Não basta só, fulano fez tal coisa, eu te perdoo, mas não passa na mesma calçada que eu. Não entendeu o evangelho? De jeito nenhum, não entendeu o evangelho. Eu sou assim, beleza, você é assim. Kardec considerou este efeito material por desfazer no ato a ligação negativa, fluidos venenosos, impedindo que continue após a morte do ofensor. Como assim? Existe a parte material, o efeito material, quando somos inimigos? Sim. Nós levamos
isso para o lado de lá. Se a outra pessoa não te perdoou, ele leva isso para o lado de lá. O desencarne, ele não elimina os nossos inimigos. Reconcilia-te com os teus adversários enquanto está a caminho. Né? Uma vez eu conversava com um casal de amigo, era aqui do centro. Ela brincou assim, ó, eu aguento meu esposo para mim não vir com ele na outra encarnação. Né? Eu achei interessante isso, mas é real. Então, nós sabendo que não elimina os nossos inimigos no desencarne, reconcilia-te com ele enquanto estamos a caminho. Sabe qual é o nosso problema? Nós falamos assim, mas foi ele. Sabe brincadeira de criança? Ah, foi ele, mãe, ele que começou. Assim nós agimos como criança, foi o outro. Você sabe o que nos impede de ir até o outro e abraçá-lo, envolvê-lo e conversar? O nosso orgulho. Mas onde tem orgulho não tem humildade. Onde não tem humildade não se agrada a Deus. E daí? Assim, o inimigo leva seu ódio, sentindo-se mais livre, sem as limitações do corpo físico, para agir sobre seu desafeto. E muitas vezes passamos esses perrengues, né? Tornando-se obsessor. A maioria dos obsessores, sobretudo, leva sobretudo a subjugação e a possessão. São quase sempre motivos de vingança. A importância que nós falhamos muitas vezes é natural, é comum. Nós ainda erramos muito. Né? Às vezes por motivo banal, seja num trabalho, seja um motivo político, seja um motivo financeiro, algo no trabalho, mas nós muitas vezes saímos dos eixos. Mas a importância de se reconciliar. Eu vejo muito isso no meu trabalho, eu trabalho no escritório de contabilidade, eu tenho quase 200 clientes, e quando você envia um imposto para um cliente que ele fala é muito, ele não gosta, aí ele bate boca, aí você tem que provar para ele, por A mais B, o porquê que ele está pagando aquela quantidade de imposto. E muitas vezes ele não aceita. E muitas vezes ele fala assim, olha, você mandou com 48 horas antes, por que você não mandou antes para mim poder levantar esse montante de dinheiro? E muitas vezes você manda com uma semana de antecedência, ele fala assim, nossa, você mandou com uma semana de antecedência. Se eu esquecer de pagar, a culpa é sua. Você tem que mandar mais próximo. E você está lá, você tem que superar. Muitas vezes você tem vontade de responder à altura, mas não posso. Ele é meu cliente, né? Ele é meu amigo. E assim vamos entendendo e superando. Né? Pedro, na sua primeira carta, disse assim, o amor cobre uma multidão de pecado. A importância do perdão, a importância de amar. Você sabe quando você não deve perdoar? Quando você é perfeito. O dia que eu chegar a nível de alecrim dourado, aí eu não perdoo mais. Porque eu posso não errar num quesito, mas eu posso errar em outro. Ah, fulano fez tal coisa, isso eu não fazia, não faria. Mas pode fazer outra coisa. Todos nós estamos nessa escola chamada Terra. E pelo que eu saiba, poucos que estão aqui vieram em missão. Jesus, Chico Xavier, Kardec, né, Santo Agostinho, a maioria desses vieram em missão. Mas a maioria de nós está aqui justamente para aprender, para se reconciliar com os adversários e chegar nessa perfeição. Sede perfeito como meu Pai é perfeito, Jesus já disse. Né? Então, eu preciso reconciliar com o meu adversário. E muitas vezes nós somos casados com o adversário. Né? Por quê? Porque existe o livre-arbítrio.
E eu tenho que reparar que eu não sairei da terra enquanto não pagar o último centavo. É simples assim. Né? Quando Jesus disse que devemos reconciliar-nos sem demora com o nosso adversário, pretendia nos ensinar a evitar as discórdias da vida presente, mas também que elas continuassem no plano espiritual e nas existências futuras. Isso nos explica muita coisa. Isso nos explica muita coisa. Porque tem pessoas que a gente olha e fala assim, essa pessoa não fez nada para mim, mas eu não vou com a cara dela. É algo do passado. E muitas vezes a gente olha, conversa com alguém e fala, nossa, esse cara parece que é um irmão, parece até que ele é das vidas passadas. E quem sabe era, né? É um ditado que diz assim, um irmão nem sempre é um amigo, mas um amigo sempre será um irmão. E continua, neste mundo, porque dele não sairemos enquanto não pagarmos nossas dívidas até o último ceitil, ou seja, até que a justiça esteja completamente satisfeita. Então, qual é o passo? Amar. Amar sempre. Eu não tenho todo esse sentimento. Mas começa aos poucos. Quando nós queremos ficar musculosos, nós não vamos na academia uma vez e saímos de lá musculosos. É uma sequência, é alimentação, é ir lá, é ser disciplinado, não faltar nenhum dia. Assim é a nossa evolução. Aí você sai da academia, assim, tudo dolorido, assim também é a vida, principalmente quando faz perna na academia, né? Você tá andando, de repente a perna dá aquelas falseadas, assim. Então, isso também é na nossa vida, isso também é na nossa existência. A escolha de permanecer por aqui ou seguir um passo adiante é nossa. Então, nós temos o livre-arbítrio. Quando nós escolhemos os nossos inimigos, é um livre-arbítrio. Eu posso até ter ferido alguém, porque nós não somos perfeitos. Passou o momento, tal, aproxima dele. Aproxima dele. E se aconchegue. Eu lembro um dia que meu sobrinho, ele se formou a médico em Londrina. E eu cheguei pro meu patrão e minha esposa fazia uns bolos assim para vender. E eu levei vários bolos assim para vender no escritório, vender para cliente e tal. E eu cheguei no meu patrão e disse assim, meu sobrinho está se formando a médico em Londrina, eu queria ir para ver a formatura dele. Ele falou assim, sua irmã já foi, porque eu tenho uma irmã que trabalha comigo. Aí ele pegou e falou assim, mas sua irmã já pediu, sua irmã já está indo. Se eu liberar você, como é que fica? Eu falei, tá bom, Deus abençoe, e saí. Mas eu fiquei com uma mágoa no coração. Eu fiquei. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um bolo daquele e levei para ele. Oferecer outra face. Eu poderia ter falado coisas inimagináveis, mas nós não temos o conhecimento do que é as nossas palavras, do que é a nossa energia. Chico conta em um dos seus livros que ele estava indo e uma pessoa disse assim para ele, Chico estava indo na sua charrete, indo lá para a fazenda que ele cuidava, a fazenda dos pássaros pretos. E uma pessoa, ele passou, e a pessoa falou assim, Chico, para aí, lê a receita desse remédio aqui que me deram, eu não estou conseguindo ler. Minha irmã, estou atrasado. E foi caminhando na sua charretinha. Adivinha, Emmanuel, Chico falou, volta lá. Mas estou atrasado, volta lá. Voltou com a charretinha, leu o que aquela mulher tinha pedido.
e foi embora. Emmanuel falou assim: olha para trás. Quando Chico olhou, da mulher emanava energias de amor, fluidos de paz, fluidos de contentamento. E Chico recebia aquilo de volta. E Emmanuel falou assim: você já pensou? Se fosse algo ruim, negativo, você também estaria recebendo. É o poder das palavras, é o poder daquilo que pensamos, é o nosso sentimento. Repito, nós não vamos sair daqui hoje, Madre Teresa de Calcutá. Não vamos. Mas Deus poderá colocar necessidades em nossos caminhos que teremos que trabalhar para poder chegar a essa perfeição. E não se preocupe que esses adversários do passado Deus colocará em seu caminho. E daí basta sabermos como iremos tratar. Ou se esse adversário continuará junto de nós. Então, a necessidade da conciliação ou da reconciliação com os nossos adversários. Porque daí também tem a harmonia espiritual, mesma sintonia. Extirpar as antipatias e desenvolver a fraternidade dentro dos nossos corações. Lembrar sempre dos ensinamentos de Jesus. Relacionar o surgimento do ódio em função do nosso atraso espiritual. Porque o ódio só nos mostra quem somos, né? Esclarecer porque há dificuldades de reconciliarmos, né? Quem são aqueles com quem devemos nos reconciliar? Orientar sobre o esforço necessário para atingirmos o objetivo. E o objetivo nós encontramos no Evangelho. Só pegarmos aqui o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos encontrar um menu para a gente chegarmos a isso. Que nós possamos então olhar para nós, cada um fazer uma análise. Quem sou eu? Quem são meus inimigos? Por que eu me acho superior a eles? E por que ele é inferior a mim? Ou será que somos iguais? Apenas não somos perfeitos. Que nós possamos então refletir e reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos a caminho. Porque ao desencarnar, encontraremos com eles do lado de lá. Ou muitas vezes ele vem nos visitar. Que nós possamos analisar a passagem do Evangelho de hoje. Mas para tudo, Deus nos dá fé. Que nós possamos lembrar das palavras de Jesus, dos ensinamentos, e orar. E dizer: Deus, me fortaleça, me supre daquilo que ainda não tenho, ou que tenho, mas que ainda o meu orgulho, a minha vaidade, me impede de caminhar rumo ao bem e ao amor. Deus, me capacita, que o seu amor adentre os nossos corações.
que venha nos trazer a paz, o equilíbrio, para que possamos envolver os nossos amigos, que nós chamamos de inimigo. Deus, que nós possamos entender que eu estou a caminho, juntamente com aqueles que não nos têm com bons olhos. Me capacita que o seu amor possa superar todo e qualquer orgulho, vaidade que eu tenho. Que eu possa entender que somos uma só família espiritual. Que eu possa entender, Deus, que a chuva molha a lavoura daqueles que te amam. E a mesma chuva molha a lavoura daqueles que nem acreditam em ti. Deus, nos esclarece, nos mostre caminhos a seguir, para que possamos nos fortalecer e nos encher de paz, de amor fraterno. E que se ainda não conseguimos olhar nos olhos daqueles que muitas vezes nós temos como inimigo, mas que nós consigamos ao menos orar por nós, para que um dia possamos nos encontrar, trocar um abraço e dizer: me perdoe. Obrigado, Deus, pelos vossos ensinamentos. Obrigado, Deus, por ter nos dado Jesus, o Espírito perfeito, que vela, que cuida de cada um de nós.